25ª reunião ordinária, gestão 2013-2016, 21 de julho de 2015, horário 19 horas em ponto. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início desta sessão. Primeiro secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Daniel Alves da Silva. Diego Eduardo de Castro. Presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. César Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declara aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de atas. Ata da 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 14 dias do mês de julho de 2015, às 19 horas e 8 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 24ª reunião ordinária do exercício 2015. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal. O presidente declarou aberta a presente sessão. Leitura da ata da 23ª reunião ordinária realizada em 7 de julho de 2015, às 19 horas. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente Ismael da Silva Santos e do primeiro secretário Diego de Castro. Leitura do ofício número 127, de autoria do Executivo Municipal, que envia cópia do contrato número 94/2012, firmado com a empresa Estela Maria Vilas Boas e seus respectivos aditamentos pela prestação de serviços de varrição manual em vias públicas, praças e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos sólidos da varrição. Ofício número 128, de autoria do Executivo Municipal, que responde o ofício esclarecendo publicação em edital com alteração de escolaridade mínima para o cargo de motorista. Ofício 129, de autoria do Executivo Municipal, que informa o motivo do atual processo seletivo em detrimento de concurso público. Leitura da indicação número 125, de autoria dos vereadores Antônio Carlos Pitondo e Mozart Carlos de Brito, que sugestiona ao Executivo a colocação de caçambas de entulhos ou construção de suportes para lixos nas estradas vicinais e rurais. A indicação foi defendida pelo seu autor, vereador Antônio Carlos Pitondo, acompanhado pelo vereador José Osmar da Costa Júnior, que aproveitou para solicitar que o cascalhamento da estrada vicinal da Graminha seja estendido em toda a estrada, pois muitos sitiantes têm reclamado que o cascalhamento da estrada não tem chegado até as suas propriedades. O vereador Felipe Nardi Laudade disse achar prudente a indicação apresentada, porém, por questão de isonomia, se posicionou contrário à indicação. A indicação número 125 ficou defendida por 9 votos a favor e 1 voto contra. Leitura do requerimento número 5, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita moção de aplauso ao Cicobi Credinter pela realização do dia C, onde foram colhidas 100 bolsas de sangue. O vereador Felipe Nardi Laudade fez defesa de seu requerimento. A votação única do requerimento número 5 foi favorável por unanimidade. Leitura do requerimento número 6, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita que seja novamente modificado o projeto de resolução número 5, que fica os valores de diárias e normas de adiantamento para despesas de viagens a vereadores e servidores, voltando novamente a ser exigida a prestação de contas com a apresentação de notas e cupons fiscais. O vereador Felipe Nardi Laudade fez defesa de seu requerimento. O vereador Daniel Alves da Silva pediu a palavra e posicionou-se sobre o assunto, referindo também a questão quando foi votado o último salário dos vereadores, onde, segundo ele, alguns vereadores reeleitos disseram que o valor era imoral, porém hoje fazem parte dessa imoralidade, pois, a seu ver, os mesmos deveriam estar devolvendo estes valores aos cofres públicos, solicitando ao presidente autorização para apresentar um requerimento verbal, onde, ao invés de voltar à prestação de contas, que fosse extinto a diária de viagens e que o veículo oficial do Legislativo fosse vendido, alegando que o mesmo é pouco usado por este órgão. Indignado, disse estar tomando nojo com certas coisas que vem acontecendo no meio político, pois, infelizmente, alguns têm tentado ganhar votos usando a imagem do outro. O presidente Ismael da Silva Santos colocou a questão em discussão aos vereadores para que os mesmos se posicionassem sobre a aceitação verbal do requerimento do vereador Daniel Alves da Silva, sendo deferido por 8 votos contra e 2 a favor, orientando que o vereador apresente o requerimento por escrito. Aproveitando, o vereador Daniel Alves da Silva disse que, quando defendeu o aumento de salário dos vereadores, foi porque entendeu que era necessário um salário melhor, pois só quem sabe o trabalho do vereador é quem está perto,
acompanhando as dificuldades da população no seu dia a dia. Porém, disse que logo estará apresentando um projeto para que se reduza em 50% o valor do salário dos vereadores. O vereador José Osmar da Costa Júnior pediu a palavra e criticou a imprensa que fica pressionando os edis, cobrando a prestação das contas por eles. Disse ainda que vai até a rádio explicar à população dentro da lei, que diária não se presta conta, e sim verba indenizatória. Comentou que muitas pessoas o têm questionado quanto à questão das diárias, mas que é consciente e que agiu tudo dentro da legalidade, pois foi procurar aprender legalmente sobre a questão antes de votar o projeto. O vereador Felipe Nardi Laudade disse que o intuito de apresentar este requerimento foi devido ao despreparo desta casa para tratar de assuntos como este. Comentou ainda sobre o salário dos vereadores e as muitas solicitações que recebe por dia em suas redes sociais, onde muitas vezes o vereador tem que ajudar a população de seu próprio bolso, apesar de não ser esta a função do vereador. Disse ainda que é preciso ter muito cuidado quando o vereador fala do outro, quando, na verdade, deveriam defender esta Casa de Leis. Disse ainda que, se deparando com situações tão pequenas nesse legislativo, vê que a Câmara não está preparada para ter diárias sem prestação de contas, motivo esses de apresentar requerimento para voltar como era antes. O vereador Daniel Alves da Silva disse saber que existem vereadores das quais falaram que não precisavam do salário de vereador, mas que patrocinam eventos de vários segmentos da cidade, com o salário que recebem, da qual diziam que era imoral. Durante a votação do requerimento número 6, houve calorosa discussão e debate do mesmo entre os vereadores, ficando a votação definida com 5 votos a favor e 5 votos contra, sendo desempatado pelo voto de Minerva do presidente Ismael da Silva Santos, chegando à conclusão final de 6 votos a favor e 5 votos contra. O vereador José Osmar da Costa Júnior pediu a palavra e disse que não houve nenhum erro por parte do Legislativo em aprovar a não prestação de contas em viagens, afirmando estar consciente disso. A apresentação do projeto de lei número 27, de 7 de julho de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2015 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 92 mil, de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa. Apresentação do veto à proposição de lei número 24, 16 de junho de 2015, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de circos itinerantes do município de Guaranésia e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O veto foi encaminhado às comissões da Casa apreciarem. Apresentação do projeto de lei número 28, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre denominação de rua no município de Guaranésia. Situação atual, Rua 2, no loteamento da Rua Afonso Pena com Rua Venceslau de Almeida. Nova situação, Rua Lázaro de Souza, de autoria dos vereadores Diego Eduardo de Castro, Laércio Garçom e Júlio César Marcelino. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa. Apresentação do projeto de lei número 29, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre a denominação de rua no município de Guaranésia, sendo a situação atual, Rua 1, no loteamento da Rua Afonso Pena com a Rua Venceslau de Almeida. Nova situação, Rua João de Souza Lalau, de autoria dos vereadores Diego Eduardo de Castro, Laércio Garçom e Júlio César Marcelino. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa para apreciação. Apresentação do projeto de lei número 30, de 9 de julho de 2015, que dispõe sobre denominação de rua no município de Guaranésia. Situação atual, Rua 3, no loteamento Rua Afonso Pena com Rua Venceslau de Almeida. Situação atual, Rua Sebastião de Souza, de autoria dos vereadores Diego Eduardo de Castro, Laércio Garçom e Júlio César Marcelino. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa para apreciação. Dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 26, de 16 de junho de 2015, que altera requisitos básicos para provimento de cargo do quadro de pessoal efetivo constante da lei complementar número 6, de 30 de maio de 2005, de autoria do Executivo Municipal. Leitura dos pareceres do projeto de lei complementar número 26. O vereador Felipe Nardi Laudade comentou sobre a resposta do Executivo Municipal à sua indagação e disse que não é apenas abaixando o grau de escolaridade que vai ser resolvido o problema de falta de motoristas, mas sim a melhoria de vencimento básico oferecido ao cargo. A primeira votação ao projeto foi favorável por unanimidade. O presidente Ismael da Silva Santos convidou à tribuna livre o senhor Pedro Arcângelo Borges para explanar sobre fala no programa Expresso, explicando as normas do Poder Legislativo para uso da palavra. O senhor Pedro Arcângelo Borges disse estar indignado e triste pela situação presenciada nesta Casa de Leis, onde, a seu ver, faltou respeito entre os colegas de profissão,
disse que os mesmos estavam ali pela vontade do povo e que este órgão não merecia estar passando por situação como esta presenciada. Disse ainda sobre o programa Expresso exibido no último dia 11 de julho e alertou os vereadores a não esquecer suas origens e mais uma vez pediu respeito por esta Casa de Leis. Na palavra franca, o vereador José Osmar da Costa Júnior comentou sobre a presença do senhor Pedro Borges e sobre o carinho que tem pelo mesmo. Disse que há 25 anos trabalha com o grupo de capoeira e já passou por momentos de desavenças no grupo, sendo isso é normal em qualquer grupo. Comentou ainda que muitos que estão do lado de fora têm vontade de derrubar os que estão no poder e é preciso ficar alertas para não cair. Falou ainda da transparência que esta Casa de Leis executa seus atos, como transmissão de reuniões em tempo real e gravadas para qualquer análise posteriormente, distribuição de informativos com todos os atos do Legislativo, entre outros meios. Disse ainda das divergências entre os vereadores, porém, quando se trata de algo que tenta denegrir a imagem do vereador, não só acerta a si mesmo, mas o Legislativo como um todo. Disse ainda que tem consciência tranquila com o povo guaranesiano de seu trabalho e sobre todas as decisões tomadas ao longo dos anos, e que confia no trabalho da mesa diretora deste Poder Legislativo e demais vereadores. Antes de dar continuidade, o presidente Ismael da Silva Santos solicitou aos vereadores reunião extraordinária para a segunda votação do projeto de lei complementar número 26, tendo em vista a aproximação do processo seletivo da Prefeitura Municipal. Foi solicitado pelo vereador José Osmar da Costa Júnior que aproveite esta reunião extraordinária para a votação também do projeto de lei número 27, que também é de muita importância para a população, sendo concordado por todos. Ficando então marcado 2 reuniões extraordinárias para o dia 15 de julho, às 16 horas e às 16 horas e 15 minutos. Sendo convocados os vereadores para a reunião das comissões permanentes às 14 horas do mesmo dia. O vereador Felipe Nardi Laudade fez comentário da maneira que esta Casa de Leis trata o Poder Executivo, corrigindo sempre seus erros. Mas o desrespeito por esta Casa de Leis por parte do Executivo continua. Usando a palavra, o vereador Antônio Carlos Pitondo disse ser bom viver numa democracia onde podemos expor nossos pensamentos, pedindo desculpas pela maneira alterada de se pronunciar, dizendo não sendo esta sua índole, pedindo mais uma vez desculpas ao vereador Felipe Nardi Laudade pela sua maneira de expressar. Relatou também do pouco prazo em votar os projetos e a falta de preparação dos vereadores e conhecimento dos fatos. O vereador Antônio César da Silva teceu comentário sobre a realização dos trabalhos da Comissão de Fiscalização dos Terrenos e disse que o trabalho está quase finalizado, sendo sugerido pelo presidente que o mesmo apresente o relatório de seus trabalhos concluídos na próxima reunião ordinária. O vereador Daniel Alves da Silva parabenizou o senhor Pedro Borges pela sua participação em tribuna livre, onde o mesmo com veemência defendeu esta Casa de Leis, relatando ser esta também a sua bandeira. Disse ainda que sente pena de algumas pessoas que acreditam que criando polêmicas são capazes de se promoverem. Falou ainda que não precisa receber elogios de nenhum vereador para votar um projeto, pois acredita ser esta sua obrigação enquanto vereador. O vereador Felipe Nardi Laudade relatou a questão do veto do Executivo Municipal referente ao projeto dos circos itinerantes, e disse que, conforme recomendações jurídicas, o Executivo tem razão em vetar o projeto, pois este deveria ser iniciativa dos chefes do Poder Executivo, porém foi solicitado por um membro de cargo de confiança do Estado a esta Casa, assim como em outras câmaras de outros municípios que também o fizeram, mas em nosso município o Executivo não sancionou, mas sendo ciente da legalidade irá acompanhar o processo. Finalizando, deixou uma mensagem dizendo que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Os homens erram, mas só os grandes homens sabem reconhecer os seus erros. Disse ainda que não apresentou o projeto de resolução para voltar às diárias como antes, porque não era de sua atribuição, mas confessa que se equivocou durante o trâmite do projeto, referindo à votação do projeto de resolução número 9, mas que ainda tem oportunidade para corrigir seu erro, sendo esta atribuição da mesa diretora, e pediu para que a mesma seja coerente e honesta e vindo corrigir este erro. O vereador Júlio César Marcelino, usando a palavra, disse que recebeu uma reclamação de um funcionário da construtora Atos, de Belo Horizonte, que trabalha na reforma do antigo ginásio, onde o mesmo relatou que há tempo não vem recebendo seus salários e que ninguém se responsabiliza por isso. Falou ainda sobre a questão das diárias e disse estar consciente da legalidade de seu voto quanto ao projeto e agradeceu a palavra. O vereador Mozart Carlos de Brito também comentou sobre a reclamação do funcionário referido pelo vereador Júlio César, conferindo a veracidade do fato,
mas disse que já entrou em contato com o prefeito municipal e o mesmo se prontificou em conversar com o responsável da construtora para resolver o problema. Relatou também sobre um problema que está acontecendo na rua Miguel Moreno Lessa, no bairro Jardim Renovação, que quando chove desce uma água muito forte que acabou estragando a rua e adentrando nas casas, sendo solicitado pela população que se faça uma boca de lobo a fim de que a água seja jogada no loteamento Itália. E em conversa com o prefeito municipal e o encarregado de obras, em visita ao local, o encarregado do loteamento se prontificou em realizar o serviço. Agradeceu também o convite do prefeito municipal e do diretor de esportes para participar dos Jogos da MOG, da qual considera uma honra nossa cidade receber esses jogos. Com relação às diárias, disse que foi contra o projeto quando o mesmo foi apresentado, e lembrou da orientação da assessora jurídica desta Casa de Leis, doutora Vivian Boturi, quando em reunião das comissões e durante a votação do referido projeto, a mesma foi categórica em dizer que o projeto era constitucional e legal, porém era imoral, se posicionando a favor do requerimento apresentado pelo vereador Felipe Nardi Laudade, onde requer que as diárias sejam com prestação de contas e disse que espera que a mesa acate este requerimento. O presidente Ismael da Silva Santos comentou sobre a discussão do requerimento apresentado e sua posição por aceitar o mesmo, dizendo entender que esta é competência da mesa diretora e acredita que a mesa irá acatar, cabendo a decisão final dos vereadores em que se posicionarem contra ou a favor. Disse ainda que a diária é apenas um conforto para facilitar o trabalho de pegar notas em muitos estabelecimentos, pois demanda de longo tempo de espera, trazendo grandes transtornos. Falou também que a maioria dos municípios não usa mais a prestação de contas em suas viagens. Relatou da dificuldade em se pegar uma nota no momento, sendo que muitas vezes é preciso usar de meios eletrônicos, como e-mail e telefone, para aquisição de notas, além dos transtornos trazidos no trabalho da secretaria, fazendo muitas vezes ao vereador pagar de seu próprio bolso, pois algumas empresas não oferecem nota. Disse ainda que muita gente distorce a situação falando na imoralidade do fato e comentou que a liberação de diárias não acontece sem análise do presidente, que analisa cada questão antes de seu deferimento. Disse que levará para a mesa diretora para discussão e após apresentará em plenário para que os edis votem a favor ou contra o requerimento apresentado. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael da Silva Santos declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Eu tenho uma, senhor presidente, que eu gostaria até contar com a ajuda dos vereadores. Quando fala aqui da empresa que está fazendo a reforma aqui no ginásio, então a empresa Atos, mas eu acho que não é Atos, não, é Apos, não é? Apos, né? É Apos, aqui está Atos. Só corrigir, então. É um erro de digitação, provavelmente. Senhor presidente, pois não. Primeiramente gostaria de parabenizar a nossa assessora Valéria pela riqueza de detalhes da nossa ata, muito bem feita. A ata é um documento que fica para os anais históricos desta casa. Dizer que na quarta-feira, após a reunião, eu fui conferir o áudio da mesma e no momento em que eu fui nomeado de moleque pelo vereador Antônio Carlos Pitondo, houve uma falha na gravação, motivo pelo qual eu solicito que seja constado em ata, durante a discussão do requerimento de minha autoria, que eu fui chamado de moleque pelo vereador Antônio Carlos Pitondo. Obrigado. Eu já estou providenciando, que eu acho que nessa parte do som da câmera, eu acho que nós vamos ter que comprar aí na verdade, um compressor, porque a hora que grita e fala alto, estoura e corta. Então eu já vou providenciar aí a maneira de comprar esse compressor e esse efeito de voz também para dar um reverb na voz, principalmente o compressor. Eu vi reclamações mesmo, mas não foi nada aqui da Câmara, não foi, foi técnico mesmo. Quando você fala muito alto e da maneira que estavam se articulando, acabou cortando. Então acho que um compressor de som aí nós vamos estar providenciando. Alguma ressalva mais a fazer na ata? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovado. Ata da 12ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 15 dias do mês de julho de 2015, às 16 horas e 5 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 12ª reunião extraordinária do exercício 2015. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com a ausência justificada do vereador Júlio César Marcelino,
Dispensa da leitura do projeto de lei número 27, de 7 de julho de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2015 do município de Guaranésia em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 92.000, de autoria do Executivo Municipal. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 27. A primeira votação ao projeto de lei número 27 foi favorável por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael da Silva Santos declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovado a ata. Ata da 13ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 15 dias do mês de julho de 2015, às 16 horas e 15 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 13ª reunião extraordinária do exercício 2015. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com a ausência justificada do vereador Júlio César Marcelino. Dispensa da leitura do projeto de lei complementar número 26, de 16 de junho de 2015, que altera requisitos básicos para provimento de cargo do quadro de pessoal efetivo constante da lei complementar número 6, de 30 de maio de 2005, de autoria do Executivo Municipal. Dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei. A segunda votação do projeto de lei complementar número 26 foi favorável por unanimidade. Dispensa da leitura do projeto de lei número 27, de 7 de julho de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento fiscal do exercício 2015 do município de Guaranésia, em favor do Executivo Municipal e da outras providências, no valor de R$ 92.000, de autoria do Executivo Municipal. Dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei número 27. O vereador Antônio César da Silva parabenizou o prefeito municipal pelo projeto, visto a importância da APAI em nosso município. Aproveitando, o vereador Daniel Alves da Silva também parabenizou a administração por estar apresentando um projeto de grande importância, principalmente de uma entidade que trabalha tão sério quanto a APAI. O vereador Felipe Nardi Laudade aproveitou também para parabenizar pela importância do projeto e disse que projetos como este deveriam ser enviados a esta Casa de Leis há mais tempos, tendo em vista que a APAI de Guaranésia necessita deste aporte financeiro e somente está vindo no meio do ano. A segunda votação do projeto de lei complementar número 27 foi favorável por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael da Silva Santos declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Por não haver nenhuma observação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura de relação de correspondências recebidas. A correspondência se encontra à disposição dos vereadores e cidadãos na secretaria desta Casa de Leis. Ofício de autoria do senhor Antônio Altieri da Silva, que solicita canalização dos córregos Brito, no bairro Vila Nunes e Novo Horizonte, e Escorrega, no bairro Parque do Trevo. Questão ambiental e saúde pública. Leandro Altieri da Silva. Vamos então às indicações, apresentação das indicações. Indicação número 126, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugestiona ao Executivo colocação de redutores de velocidades na rua Matias Moreno Lessa, na Vila Cruzeiro. Senhor Felipe Nardi Laudade. Senhor presidente, como todos os vereadores já sabem, a Vila Cruzeiro e a Vila Lopes estão sendo recapeadas através de emenda do deputado Renato Andrade, que destinou em meu nome de um grupo político. E ali a descida da Matias Moreno Lessa, que dá na Antônio Batista da Silva, ficou muito rápido, ali os veículos estão transitando com muita velocidade. Eu fiz essa indicação, mas eu estou solicitando a retirada de pauta, porque eu estive em contato, acho que o Dani estava comigo, com o pessoal da Pavidez, que está fazendo asfalto, e eles já nos informaram que a Prefeitura irá fazer os redutores, irá colocar os redutores de velocidade no local. Então, para
para não ser redundante, muito menos demagogo, eu solicito a retirada de pauta dessa indicação. São 3 redutores que vão ser colocados, é isso? Obrigado. Próxima indicação. Indicação número 127, de autoria dos vereadores Mozar Carlos de Brito, Hélio dos Reis de Brito e Antônio César da Silva, que sugestiona instalação de câmeras de monitoramento nas áreas externas dos prédios públicos do município. Vereadores Mozar, Hélio e Antônio César, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Sim, senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, imprensa, boa noite. Essa indicação partiu de uma conversa minha com do vereador Hélio e do vereador César com o sargento Godoy, lá na abertura dos jogos da Jamog, e onde ele falava do projeto de monitoramento via tablet da Polícia Militar. E ele falava que os prédios públicos não têm, a não ser a Câmara aqui, que tem as câmeras de monitoramento. E, então, nós estamos apresentando essa indicação para que o prefeito possa estar colocando câmeras do lado externo dos prédios públicos, escolas, PSFs, até para facilitar a polícia estar fazendo esse monitoramento e protegendo o nosso patrimônio. Conto com o apoio dos nobres colegas. Antônio César da Silva. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, amigos vereadores, público presente. Como o nobre amigo disse, a indicação partiu no sábado de manhã no polo esportivo. E veio muito a calhar quando, no sábado de noite, minha tia e meu tio, junto com meu primo, foram sequestrados num sítio próximo a Santa Cruz na Prata. Ficaram à posse desses bandidos por mais de 1h30 em suas residências e trouxeram eles em Guaranésia, na cidade, para que pudessem arrumar dinheiro para pagar o sequestro. Eles pediam 20 mil reais. Graças a Deus e a Polícia Militar, que desde já parabenizo pelo excelente trabalho que o sargento Godoy realizou nesse caso, eles foram resgatados. E se tivesse as câmaras de monitoramento nos prédios públicos, tanto em Guaranésia quanto em Santa Cruz na Prata, teriam mais facilidade em identificar os autores desse crime. Então, acho que a indicação é plausível, visto o número de assalto e de marginais aí na cidade, causando esse susto nas famílias. Então, conto aí, como o nobre disse, com o apoio de todos. Obrigado, senhor presidente. Dando um adentro aqui também. Pois não. Aquela vez que eu chamei os 9 vereadores para uma reunião lá na Prata, na época lá, os próprios moradores lá reivindicaram que fosse posto câmera. Naquela vez lá, o sargento Godoy falou que era proibido. Por que hoje, aqui em Guaranésia, não tem problema nenhum, lá na Prata tem? A Prata é desigual? Eu não sou a favor do... Só para esclarecer, nobre vereador, esse projeto de monitoramento é em parceria com a empresa Visatec. A filmagem e eles repassam para a Polícia Militar. Então não é a Polícia Militar faz o monitoramento, mas de convênio com a empresa Visatec. Foi isso mesmo. Na época lá, até o nobre vereador teve junto lá, foi reivindicado esse monitoramento que fosse posto nas entradas da Prata. E em casa particular, ou num poste lá. Na época lá, o sargento falou que não podia. Senhor presidente. Como é que aqui em Guaranésia
Pode. Isso que eu não estou entendendo. Rapidamente, se os colegas me permitirem, primeiramente eu gostaria de parabenizá-los pelo teor da indicação, preocupados com a segurança pública da nossa cidade, e para comentar dois aspectos. Primeiro, é a questão legal invocada pelo vereador Júlio. Dias atrás eu fiz uma pesquisa, porque eu fui autor de uma moção de aplauso para a polícia a respeito do projeto. E vieram conversar comigo, falaram que era ilegal a instalação de câmeras em prédios, em comércios. Não é ilegal, desde que haja a autorização da empresa e do comércio, não tem problema nenhum a instalação de câmeras. E em prédios públicos, muito menos ainda, ou seja, mais legal ainda, porque a prefeitura tem autonomia para gerir os prédios públicos. E o segundo comentário que eu queria fazer, além da preocupação dos vereadores no tocante à segurança pública, é a preocupação também com relação aos prédios que são tombados e inventariados pelo patrimônio histórico. Recentemente nós tivemos aí a estatueta ali do Coronel Paulo Rebelo pichada na praça. Talvez se tivéssemos câmeras no Centro Cultural, a gente conseguiria detectar quem fez a pichação. Parece um assunto banal, mas é muito importante, porque hoje o município, por ter bens tombados e inventariados, recebe o ICMS cultural do Estado, ou seja, dar manutenção e cuidar dos prédios públicos que são tombados e inventariados, gera divisas, gera recursos para o município. Então, além da preocupação da segurança, fica essa questão do patrimônio histórico. Parabéns, Hélio, Mozart e César, nossos companheiros. Presidente, se o senhor me permitir, e os autores da indicação permitirem também, e parabenizando já antecipadamente a indicação, eu fui autor de uma indicação nesse sentido, do qual eu tive a mesma resposta na época, vereador Júlio, 2013, que era ilegal. Na verdade, a solicitação minha era para que colocasse nas entradas da cidade, né? Nós temos um exemplo aí de municípios que têm sofrido com a violência, com os roubos, assaltos, sequestro, explosão de caixa eletrônico, que os municípios têm se adequado a colocar câmeras nas entradas da cidade, né? E isso tem diminuído em torno aí de 50%, 60%, até mais por cento aí, esse número de assalto, sequestro, roubo de veículo, que é o mais rotineiro aí. Então eu sugeria para os novos colegas aí, que apresentou a indicação, que acrescentasse que não somente em prédios públicos, mas também que fosse feito aí essa implantação das câmaras de vigilância aí nas entradas do município, nas principais entradas do município aí. Antônio César. Só gostaria de comentar a respeito da prata lá, quando da reunião foi comentado das câmeras de segurança nas entradas, até igual o nobre amigo disse, o sargento disse que todo mundo tem o direito de mais. Então, por exemplo, a polícia militar, ela não poderia pôr as câmeras para fazer essa segurança. No entanto, esse projeto que o vereador Felipe parabenizou a Polícia Militar, ele é realizado com as câmeras de segurança das empresas. Por exemplo, eu tenho a empresa lá e ela tem câmera de segurança. Se um dia algum munícipe ou alguém da rua se sentir constrangido com alguma imagem que talvez algum funcionário tenha visto e surge um comentário, eu, proprietário da empresa, vou responder por isso. Então, a prefeitura e a polícia militar se exime dessa culpa, porque as empresas autorizam o direito à imagem. Seria só isso, senhor presidente. Obrigado. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 127. Favor se pronunciar, vereador que estiver contrário à matéria. Votação única da indicação, ficou definida 10 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Indicação número 128, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que sugestiona ao Executivo colocação de poste de iluminação na rua Vereador Delmiro José Alexandre, próximo ao número 101. Vereador Felipe Nardi Laudade, gostaria de fazer defesa da sua indicação? Senhor presidente, nobres colegas, recentemente, através de resolução da ANEEL, do governo federal, a iluminação pública foi terceirizada no município e me parece que ainda a empresa não atingiu a totalidade do serviço, tem muitas ruas sem poste ainda, muitos postes com lâmpadas queimadas, e nessa rua, motivo dessa indicação,
senhor presidente, a rua Vereador Delmiro Zé Alessandro, eu fui procurado por um munícipe que lá não tem poste próximo ao número 101, e lá ocorre o uso de drogas e algumas vezes tentativa de assédio sexual, motivo pelo qual eu solicito que a prefeitura tenha uma atenção especial para com o local para resolver esse problema. Onde é essa rua, nobre? É na Coab. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 128. Novo Horizonte. Esse nome é Novo Horizonte. Novo Horizonte. Favor se pronunciar vereador que estiver contrário à matéria. A votação única da indicação 128, 2015, ficou definida 10 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. Requerimento número 7, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita moção de pesar à família do senhor Antônio de Lorenzo Neto. Vereador Felipe Nardi Laudade, gostaria de fazer defesa ao seu requerimento? Sim, senhor presidente. Devido à importância deste nome para o município de Guaranésia, eu vou fazê-lo um pouco mais alongada, mas não é nada rápido, não. O senhor Antônio de Lorenzo Neto nasceu aqui em Guaranésia em setembro de 1918. Ele fez 3 anos do curso de medicina e abandonou para se formar em Direito na USP, no Largo São Francisco, que é a universidade do curso de Direito mais importante do país. Aos 27 anos foi eleito prefeito de Guaranésia e foi o prefeito mais novo do Brasil. De 1946 a 1950 ele foi prefeito em Guaranésia. Quando esteve prefeito aqui, pavimentou as ruas com paralelepípedos, construiu o prédio do posto de poricultura, fez todo o saneamento básico da cidade, seja água, esgoto, construiu as escolas rurais e foi o primeiro prefeito a fazer a codificação e planificação no município de Guaranésia. Foi um prefeito que foi muito preocupado com leis, código de postura, código tributário, dentre outros. Ele é considerado um dos maiores municipalistas do país, senhores vereadores. Aos 30 anos ganhou bolsa de estudo do governo francês e fez pós-graduação na Universidade de Paris, se especializando em Direito Internacional. Na época ainda foi convidado a participar de um congresso de municípios em Haia, na Holanda, sendo o congresso presidido pela rainha Juliana. Nesta data comemorava-se o centenário Rui Barbosa, e Dr. Antônio de Lorenzo Neto foi convidado a sentar-se na cadeira deste grande jurista. Discursou em francês em homenagem ao ilustre italiano. Terminou seu mandato de prefeito e passou a residir e trabalhar em São Paulo, onde foi professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor por 2 gestões. Trabalhou em outras diversas faculdades que acho desnecessário aqui me alongar. Escreveu, dentre livros e artigos científicos, mais de 170 obras e, além de ter feito a codificação das leis da nossa cidade, fez também para mais de 50 municípios brasileiros, inclusive muitas capitais do nosso país. Participou também de vários congressos nacionais e internacionais de municipalismo e fez pesquisa e conferência em mais de 42 países. Infelizmente, Guaranésia perdeu um filho, uma pessoa que foi prefeito. Eu acho que cabe à Câmara até uma moção, ao invés de ser um papel sulfite, um papel diferenciado, devido à importância deste nome para o nosso município e para o país, como os vereadores puderam aqui conhecer um pouco da história do senhor Antônio de Lorenzo Neto. Vamos agora para a discussão e votação única do requerimento número 7, 2015. Favor se pronunciar, vereador que estiver contrário à matéria. Votação única do requerimento 7, 2015, ficou definida 10 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Requerimento número 8, de autoria do vereador Felipe Nardi Laudade, que solicita a retirada de pauta do requerimento número 6, apresentado na 24ª reunião ordinária do dia 14 de julho, que pede que volte a prestação de contas das diárias. Vereador Felipe Nardi Laudade, gostaria de fazer defesa do seu requerimento? Sim, senhor presidente. Voltemos à polêmica questão das diárias. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer para os munícipes, para os internautas que nos ouvem, e para quem interessar, que existem 3 formas legais de custear a viagem de vereadores, a questão das diárias. Ou seja, não é nada ilegal, não é nada imoral o vereador viajar para conquistar recursos. Uma delas é o reembolso, onde o vereador ele viaja, ao voltar ele presta contas dos seus gastos e a Câmara o reembolsa pelo valor gasto. A segunda é o adiantamento, que é um outro termo jurídico que é usado em todo o país, tem previsão na nossa Constituição Federal, onde a Câmara adianta um valor e o vereador faz a viagem, depois ele volta, presta contas e devolve o restante do dinheiro. A terceira e última maneira de custear chama-se diária.
que é o que vigora nessa Casa de Leis, através de uma resolução aprovada neste ano de 2015, onde o vereador viaja, na volta ele apresenta um relatório comprovando as suas atividades somente. Na semana passada, eu apresentei esse requerimento solicitando à mesa diretora que emendasse novamente a resolução legislativa número 5, exigindo a volta da prestação de contas. Inicialmente, eu fui favorável que regulamentasse a diária, sem essa prestação de contas, por ser legal. Mas depois, analisando melhor a polêmica das diárias que envolve a nossa região, o município de Guaxupé sendo intimado pelo Ministério Público, outras cidades com vídeos de vereador na internet, e fazendo um exame de consciência e entendendo que a gente errar é humano, mas insistir no erro é burrice, fiz esse requerimento para que a mesa diretora fizesse uma nova resolução voltando a prestar contas. Não fiz eu, porque o nosso regimento interno, infelizmente, fala que é atribuição da mesa diretora fazer isso. E longe de mim ter feito esse requerimento para ser demagogo ou para jogar a responsabilidade para a mesa. Porque se fosse de minha competência, assim teria feito. Hoje, nós temos aqui em pauta, depois do meu requerimento, não sei como vai proceder a votação, um requerimento de autoria do meu amigo, vereador Daniel do Gás, que solicita a extinção das diárias. E refletindo novamente sobre essa questão, eu apoiei esse requerimento do vereador Daniel, assinando junto, porque acho que a classe política está tão desgastada, existe um despreparo tão grande de alguns vereadores de usar uma questão tão séria como essa, de maneira política, de repente estar denegrindo a imagem de um outro colega, que eu resolvi apoiar a iniciativa do vereador Daniel, mesmo sendo legal. A concessão de diárias é legal. E afirmo, aqui em Guaranésia não tem o que acontece nas cidades da região. Vocês viram os valores que são praticados em outras câmaras, aqui é infinitamente menor. Aqui é uma câmara séria, falo pelos 11 vereadores, compromissados, viajam sim, buscam recursos para o município. Mas diante desse desgaste e dessa polêmica tamanha que causou, a gente tem normalmente uma pessoa assistindo reunião da Câmara. Hoje, por exemplo, tem bastante. Então, eu cansei, sabe, dessa história. Eu acho melhor que apoie aí a iniciativa do vereador Daniel, que extingua. Se for optado por não extinguir, respeitarei também a opinião dos nobres colegas. Afinal de contas, vivemos numa democracia. Mas eu espero que esses requerimentos, tanto o meu, de tirar de pauta a prestação de contas, para que seja aprovada a extinção de diárias pelo vereador Daniel, sejam votados hoje com respeito, com tranquilidade, e que a mesa diretora, de uma vez por todas, defina, pautado aí na legalidade e na moralidade, como vai funcionar as diárias nesta Casa de Leis, ou então, se vai ou não extingui-las, para que se apresente na próxima reunião um projeto e a gente ponha uma pedra final em cima desse assunto, porque eu realmente cansei. Eu, as vezes que viajei, foi para ou assinar convênio em nome de alguma entidade, como é o caso da Santa Casa, onde já consegui um gerador de 70 ou 80 mil reais, não me lembro, ou para acompanhar o prefeito municipal quando ganhei alguns veículos para o município, ou para tratar de assuntos de interesse município, ou de assuntos dessa Casa de Leis enquanto presidente, mas infelizmente as pessoas deturpam as coisas, não estou generalizando. Então, refleti muito, eu acho que não é vergonha nenhuma a gente apoiar uma iniciativa que é legal, que foi a questão das diárias, mas depois fazer um exame de consciência e se arrepender. E me arrependi de ter apoiado essa iniciativa. Deveria ficar prestando contas normal. Mas aí o Daniel veio com essa iniciativa, falei, poxa, por que não apoiá-la? E se extingue as diárias então, e acabo de uma vez por todas com essa conversa nessa Casa de Leis, porque eu não aguento mais. Acho que passou do limite. Algum vereador mais gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite novamente, senhor presidente. Eu só acho a respeito da diária, tanto por prestação de conta ou por diária normal, eu vejo que vai da consciência do vereador.
Eu acho que o vereador tem que fazer, todos eles, estou falando isso em geral, não só em Guaranésia, tem que fazer um nível de consciência, porque o povo pede e clama transparência, respeito com o dinheiro público. Então, eu acho assim, se antes era prestação de conta, o vereador fazia 1, 2, 3 ou 6 viagens durante o ano. Quando passa a ser por diária, o vereador viaja todo mês, eu acho que fica a critério de cada um. Então eu falo assim, essa é a minha opinião, a opinião do vereador César. Eu acho que tanto por diária ou prestação de conta, o que manda é a cabeça, a consciência do vereador. Porque estamos aqui trabalhando para o povo, para o bem da população. E como o vereador Felipe disse, nas vezes que viajamos para adquirir talvez uma experiência a mais, porque diferente talvez do Felipe, que é formado em Direito, os outros não temos formação em lei, apesar de conhecermos e ter noção do que é certo e do que é errado. Então, essa é a minha opinião a respeito, e no mais seria só isso, senhor presidente. Vamos então para a discussão e votação, lembrando que esse requerimento do Felipe, se for favorável pelo plenário, se for acatado o requerimento dele, porque retire o primeiro requerimento das prestações de contas, se isso acontecer, o requerimento do Daniel vai à votação. Caso o requerimento do Felipe seja negado em plenário, o Daniel, o requerimento dele nem vai em votação por ter a mesmo teor. Tá? Eu vou fazer nominal. Quem for favorável ao requerimento do Felipe, sairá de pauta, então, o primeiro requerimento das prestações de contas. Antônio César da Silva. Eu sou a favor do requerimento para que volte a prestação de conta. Então, se você é a favor, você está derrubando a prestação de contas. Não, você é a favor ao requerimento para tirar a prestação de contas. Para tirar a diária e voltar à prestação de conta. Então você está sendo contra o requerimento dele. Ele está pedindo para retirar as diárias. A prestação de contas a princípio. Então sou contra. Você anota, por favor. Presidente, só para esclarecer os outros, a favor do requerimento, passa o requerimento dele. Aí contra o requerimento, retiro dele e passa o meu. Não, a favor sobe o seu. Se o requerimento do Felipe for aprovado, segue para o seu requerimento. Segue o seu. Para ele ser aprovado, tem que votar a favor do Tem dele. que votar a favor. Quem quiser que o Daniel vá à votação, quem quiser que o requerimento do Daniel vá à votação, terão que votar a favor do requerimento do Felipe. Eu só gostaria, que eu não ia usar a palavra, até porque eu não fui informado em relação... porque eu entendo que pode ser um requerimento que pode tratar do mesmo assunto, mas não do mesmo teor, porque ele pede para voltar a prestação de conta, né, e respeito a opinião dele. Depois ele assinou comigo também um requerimento onde eu peço a extinção da diária e a venda do veículo da Câmara para o município. Né. Um dos motivos de apresentar, aliás, são vários motivos, mas alguns dos motivos, você segue exemplo de prefeituras, câmaras, que ainda não tem o veículo e viaja com o prefeito. Né? O prefeito tem um veículo, o povo que tem um veículo. Né? E ele viaja, muitas vezes, sozinho para Belo Horizonte. Então, quando o vereador, no transporte, aí, necessitar de uma viagem, ele pode estar solicitando ao prefeito que aproveite a viagem dele e seja conduzido até onde ele for fazer as suas solicitações com os deputados, secretarias e tudo mais. Em relação ao meu requerimento, eu acho que nós estamos aí em 6 anos, eu estou aqui há 6 anos e 7 meses, se eu não me engano, 6 meses, mais ou menos por aí, e uma Câmara de Guaranésia ainda não consegui definir, ter uma posição. Mas, por um lado, eu até não tiro
a culpa, não tiro a razão dos presidentes por aí passaram, por, infelizmente, a cabeça das pessoas e muitas vezes daqueles interessados que se julgam às vezes honestos, que se julgam acima de tudo e de todos, né? Muitas vezes acima até de Deus, questionam, em muitos casos. Eu sou favorável que se haja o questionamento, tanto que eu sou um dos vereadores aqui que mais debateu nesses 6 anos e meio aqui. Dei uma maneirada por motivo de doença tempos atrás, aí, mas estou voltando à rotina aqui. Mas, infelizmente, se usam muitas vezes para questões políticas, né? A exemplo, nós pegamos, por exemplo, os senhores internautas que estão aí assistindo a reunião virtual, que é um projeto, é uma ideia minha de transmissão, pensando na transparência do Legislativo, né? Às vezes questiona-se, às vezes no Facebook, questiona nas redes sociais, de todas as formas, mas não vem aqui na reunião assistir como vocês estão presentes aqui, né? Porque, como diz o vereador César, é uma questão de consciência do vereador. Mas se vocês todos que estão presentes aqui, vocês que estão online aí, pegar o telefone e ligar em todos os municípios da região aqui, a diária de Guaranésia é a mais barata que tem. Os vereadores de Guaranésia é o que menos viaja. Se eu não me engano, no estado de Minas inteiro. Entendeu? Quando a gente vai, é porque eu entendo, inclusive no meu requerimento eu falo que é necessário a diária, porque eu acho muito mais importante você tratar com um deputado pessoalmente do que você falar por telefone com ele. Assim funciona com todos vocês quando vai solicitar um pedido de um exame por telefone ou ir lá na secretária pessoalmente. Um exemplo eu estou citando aqui. É completamente diferente, entendeu? Então os vereadores, quando vai pessoalmente, e além de ir solicitar recursos, nós temos vereadores que a lei não obriga, quando você se candidata, a saber, entender o que é o regimento interno, o que é a lei orgânica, o que são atribuições de um vereador aqui nessa casa, aqui, né? Mas aí existe cursos, palestras, onde eu entendo que vereadores devem ir, deveriam ir. Porque, para um prefeito, principalmente quando se trata de um prefeito autoritário, às vezes, é interessante ter uns vereadores burros, que não contesta, que não debate. Assim, é o governo lá em cima, que gosta de pagar. Me desculpe se alguém tem aí Bolsa Família, que é um direito, é lei, tem que receber mesmo. Mas o governo investe por quê? Eles querem gente leiga, que não entenda, entendeu? Que é voto de cabresto, né? E a partir do momento que um vereador participa de um evento, de um congresso, de uma palestra, ele começa a se sobressair mais, debater as questões do município, né? E começa a fiscalizar mais, olhar as obras que estão sendo feitas, o dinheiro que está sendo investido. Então, muitas vezes não é interessante. Não cito o exemplo de Guaranésia, do prefeito de Guaranésia, de todo o Brasil, né? Então, infelizmente, aí tem aqueles que ficam de plantão observando, que têm interesse, porque, na verdade, eles têm interesse, mas gostaria, às vezes, de estarem aqui, né, para, às vezes, usufruir. Como aconteceu, eu cito um exemplo de quando nós votamos salário. Eu vou repetir dezenas, milhares de vezes, porque essas questões de diárias vêm há 6 anos e meio. Então, eu vou citar, porque eu fui um que fui crucificado aí na mídia, na opinião pública, e, no entanto, estou aqui. Em relação ao aumento do salário. E muitos saíram pelas ruas falando que era imoral, que era vergonhoso, né? Que não poderia permitir um valor desse. Outros vão no rádio, às vezes, e falam assim, não, o vereador tem que viajar e pagar com o próprio bolso, do próprio salário. Concordo. Hoje eu estou apresentando um requerimento aqui que o vereador paga as suas viagens do próprio bolso. Está aqui o desejo de alguns que fazem a politicagem. Entendeu? Então, infelizmente, é dessa forma que funciona em Guaranésia, né? E, no entanto, as pessoas, depois que passa, ganha a eleição, abafa o caso, aí continua usufruindo da imoralidade, né? As pessoas simplesmente acham, para se promover politicamente, vou criar uma polemiquinha, porque está cheio de gavião aí querendo tirar proveito da situação, né? Então, tem muitos que, infelizmente, tem pessoas sérias, não generalizo não, tem pessoas sérias querendo entrar na política. Tem homens sérios querendo entrar na política, aqui em Guaranésia, no Brasil e como um todo,
né? Mas, infelizmente, existem alguns politiqueiros que criticam e depois fazem o mesmo que criticavam. Entendeu? Infelizmente é dessa forma. Por isso, eu apresentei esse requerimento aí, solicitando o fim das diárias. E em relação ao carro, eu entendo que, já que os vereadores daqui viajam tão pouco, e nós que recebemos as reclamações, os pedidos para transporte de viagem em casa, e muitas vezes a resposta é que não tem veículo, né? Não tem veículo. E nós temos um veículo de aproximadamente R$48 mil guardado na garagem, né? Que eu me lembro até uma vez que nós tivemos que levar para carregar a bateria, porque fazia muito tempo que não andava no carro. Entendeu? Então, isso aí aconteceu comigo, né? Eu ter que levar para carregar, ou trocou, acho que trocou a bateria até, porque ficou tanto tempo parado. Então não é justo, enquanto ficar um veículo no valor, já que querem moralizar, vamos moralizar então de vez, né? Venda o carro ou devolva ele, ou melhor, a Câmara não pode vender. Devolva para o Executivo vê a melhor forma. Eu indico aqui que se desloque para o Departamento de Saúde para que faça transporte de paciente, ou a Prefeitura leiloa e usa o veículo, que hoje daria para pagar em torno de 50 cirurgias que está parado na fila aí, e gente morrendo por causa de falta de recurso na saúde aí. Entendeu? Então, é essa aí. Porque a gente tenta fazer uma política séria, sem prejudicar o terceiro, seja o amigo, seja o adversário mesmo. Entendeu? Procura respeitar o adversário. Infelizmente, vem há 6 anos e meio, e outros anos atrás, que eu não tive aqui também, essa politicagem barata. Né? Em outros anos que os vereadores pegavam o cheque aqui, muitas vezes, um exemplo, eu fui para Belo Horizonte numa van, num evento que teve lá político, né? Nós alugamos uma van, um membro da Casa de Lei, com cheque, assim, falou assim, tá aqui, eu vou levar para fazer armazém. Entendeu? Então, a imoralidade vem de longe. Entendeu? A imoralidade vem de longe. Tem que parar com essa politicagem. Eu acho que tem pessoas sérias que querem entrar na política, tem que entrar mesmo. E precisa de pessoas sérias, porque está cheio de gente politiqueiro, entendeu? Que não faz política. Porque fazer política é uma coisa, fazer politicagem é outra. Né? Fazer política é quando você faz política em favor da população. Preocupado com o bem da população, que hoje clama por mudança, clama por saúde, que está um descaso no Brasil inteiro, né? Então fica aí o meu desabafo aí, né? E peço para os vereadores, já que nós vamos moralizar, e vereadores que às vezes vai no rádio e fala essas questões de tem que pagar mesmo o próprio bolso. Então, eles criticaram lá no início que o salário de 3.900, que hoje é 4.370, né, que eu acho um bom salário hoje. Antes eu não achava, não. Por isso que eu defendi, porque eu acho que o vereador realmente ele é muito procurado. Às vezes procura um departamento, não resolve, eles vêm pedir ajuda para os vereadores. Hoje é um bom salário, sim. Inclusive, sou contra o aumento do ano que vem, e já falei na reunião anterior aqui que posso estar apresentando um projeto para reduzir em 50% o salário dos vereadores para a próxima gestão. Muito obrigado, presidente. O senhor é a favor ou contra o requerimento do Felipe Nardes Laudade? Sou contra o requerimento dele. Não, eu sou contra para ele retirar. Então, sou a favor que ele retira. O presidente. Isso, tá. Não, entendi o pedido. Sou a favor que retira. Você é a favor. Sou a favor, entendi. Dá uma explicada direitinho aí, que está meio confuso aí. Olha, eu vou explicar o seguinte. Felipe Nardes Laudade, na terça passada, ele apresentou um requerimento para voltar à prestação de contas. Nós marcamos com a mesa para analisar o pedido dele, mas logo em seguida ele apresentou tirando aquele requerimento, porque ele assinou um com o Daniel, então ele gostaria que o Daniel fosse apresentado. Então, ele apresentou a retirada da prestação de conta. Então, para o projeto do Daniel ser votado hoje, porque ele apresentou depois, vocês terão que votar a favor do requerimento do Felipe, sendo a favor da retirada do primeiro requerimento. Só para entender, na verdade o requerimento dele já foi votado na outra, né? Agora a gente está votando a retirada. Votando a retirada. O ofício pedindo a retirada. Isso. Exatamente. Porque ele apresentou feito pelo vereador Felipe foi o número 6. Agora eu só quero deixar registrado, presidente, por favor, que inclusive o senhor estava na rádio hoje, foi solicitado pelo radialista Antônio Cláudio, que eu votei a favor do requerimento do vereador Felipe. Inclusive o senhor, eu acho que interpretou errado lá, que na verdade eu não votei, eu fui contra na outra. Foi eu e o vereador Carlão.
foi contra o requerimento dele na reunião passada. Tá? E aí... Não citei nome de ninguém. Não citou, lá no rádio citou, eu estava ouvindo o programa. Então, não só para corrigir, porque às vezes a população ouve o rádio e interpreta, lá, infelizmente, às vezes interpreta distorcido. Na verdade, eu não voltei, porque ele disse lá que eu voltei atrás, eu não voltei atrás. Eu respeito a opinião dele, que eu acho que é louvável. Então, sim, acho que nesse momento eu não estava lá, não, porque eu só falei foi logo no finzinho do... Não, mas não foi, inclusive o senhor não politizou nem nada lá, não. É só para lembrar que, na verdade, eu não voltei atrás. O Tony Crowd disse que eu voltei atrás, eu não voltei atrás. Eu falei que eu queria apresentar um requerimento verbal aqui, não foi autorizado pelo plenário, né, e, consequentemente, eu apresentei por escrito. Então... Só para corrigir lá que eu não voltei atrás, e eu não retrocedi nas ideias que eu tinha, entendeu? E nem tanto estou apresentando por politicagem. Quanto ao seu requerimento verbal, que da semana passada não foi autorizado, gostaria de pedir desculpa a Vossa Excelência, porque você poderia ter feito verbalmente. Estudando melhor o regimento interno, a gente viu que poderia ser acatado verbalmente, sim, o seu pedido, tá? Não, sim, eu só corrigi por esse motivo. Então você é a favor? Deu para entender, senhores vereadores? Favorável ao requerimento do Felipe, tá? Alguém quer fazer correção dos votos aí? O César entendeu? Não, então o meu tinha votado contra, então eu voto a favor. Você é a favor, então, do requerimento do Felipe? Felipe Nardi Lealdade? Eu sou a favor que se retire o requerimento meu da reunião passada de pauta, porque eu quero apoiar o próximo requerimento do vereador Daniel para extinguir as diárias. Ok. Laércio Garçom? Sou a favor do requerimento. A favor do requerimento do Felipe. Juninho? A favor. Diego Eduardo de Castro? A favor. Antônio Carlos Pitondo? A favor. Hélio Reis de Brito? A favor. Júlio César Marcelino? Estou boiando aqui, como é que é o trem? Você quer que preste conta diária ou você quer que extinga as diárias? Que extingue? Então você tem que votar favorável. Você é a favor? Mozart Carlos de Brito? Favorável. Sendo assim, ficou 10 votos a favor, nenhum voto contra. Vai em votação agora o projeto, o requerimento do senhor Daniel Alves da Silva. Requerimento número 9, de autoria dos vereadores Daniel Alves da Silva e Felipe Nardi Lealdade, que solicitam que seja extinta a resolução legislativa número 5, referente à concessão de diárias a vereadores e servidores, requerendo ainda a devolução do veículo da Câmara ao Executivo para transporte de pacientes do departamento ou a venda do mesmo, sendo utilizado o valor da venda no Departamento de Saúde para custeio de cirurgias. Vereadores Daniel e Felipe, gostariam de fazer defesa do requerimento? Só, presidente, o vereador Felipe quiser falar, está à disposição também, que ele é participante desse requerimento. Dizer que o objetivo desse requerimento não é fazer política, né? Até porque nós estamos aí no ano anterior a um ano eleitoral, mas e possivelmente, não posso, possivelmente, às vezes nem candidato eu serei, tá? Então, sobre essa questão mesmo que eu falei das críticas, das polêmicas, das politicagens que houve durante esses 6 anos e meio aí, né? Então, vamos moralizar e que eu quero já deixar também, presidente, sugerido que também lá na prefeitura se extinga as diárias ela também, tá? Siga o exemplo, tá? Porque partiu-se muito de lá também as críticas em 6 anos e tantos. Então, que se siga o exemplo também do município, do executivo, que extinga as diárias lá, né? Porque, às vezes, tem vereador, tem servidor ou funcionário do executivo, da administração pública, de uma forma geral, que vai lá, come um marmitex, vai falar aqui, eu gastei R$20 ou R$25, para querer moralizar. E, na verdade, a gente não sabe por qual outro vão que está saindo o dinheiro público, tá? Então, que se siga o exemplo do legislativo, caso passe esse requerimento aí, e que ele manda também, ou por iniciativa própria lá, por decreto, extingue todas as diárias de servidores do município. Até porque hoje nós estamos numa era aí onde a internet, o meio de comunicação virtual aí, pode levar uma informação lá no Japão daqui 1 segundo daqui para lá. Então, que siga o exemplo também o executivo.
e peço o apoio dos demais vereadores aí para esse requerimento. Muito obrigado. Gostaria só de fazer um adendo que, na votação anterior, como foi acatado o requerimento do Felipe, então foi tirado a situação de prestação de conta das diárias. Nós vamos levar agora a votação da exclusão, né, das diárias, para que não tenha mais as diárias. Caso não passe, permanece a outra. Permanece a diária. Mas eu gostaria desde já de informar que a mesa diretora desta casa já tem a intenção de apresentar um projeto de lei, caso não passe o seu requerimento, para prestação de conta como era antes. Só para poder deixar isso claro. Na verdade, quanto a essa presidente, votação compete extremamente a mesa diretora, o requerimento coloca no plenário, mas eu entendo e tenho certeza que compete à mesa estar apresentando, mesmo que o requerimento passe, teria que se ter um projeto de resolução extinguindo o que eu estou solicitando aqui no requerimento. Isso. E se o seu requerimento não for aprovado, vai acontecer o quê? Vai ficar as diárias. Então, para que isso não aconteça, já que a população está clamando pela prestação de contas, caso o requerimento do Daniel não passe, a mesa já está conversada de apresentar um projeto para que volte as prestações de conta, conforme todos aí necessitaram. Mas aí era só aprovar o requerimento do vereador Felipe. Caso mas ele tem o direito de tirar, ele é um requerimento que ele apresentou, ele tem o direito de retirar, eu acho que todo mundo respeitou esse direito dele, porque se não, deu o direito de você apresentar o seu, né? Mas se não retira, prevalecia o dele, que seria de prestação de contas. Sim, mas aí nós não estaríamos dando o direito de você estar apresentando o seu, que eu acho que é injusto também, que você já tinha não da sua parte, fala assim, do plenário seria, não dos 11 vereadores. Felipe Nardes Aldade vai fazer uso da palavra para defender aí o... Eu não quero polemizar o assunto, eu só queria dizer que... O Daniel falou que você ia falar, desculpa. Não, tá. Eu só quero dizer que eu tirei o meu requerimento de prestação de contas porque eu sou a favor que se extingua a diária mesmo. Por isso que eu apoiei o requerimento do vereador Daniel. Vou respeitar a opinião dos nobres colegas, mas discordo da mesa diretora que fala que a população clama pela prestação de contas de diária. Eu acho que a população clama pelo fim das diárias. Posso estar enganado. Então, acho que a mesa tem que fazer uma resolução que extingua as diárias. Só o plenário votar acatando o requerimento dele, que é o teor, né? Beleza, por exemplo, pode colocar em votação aqui. Vamos então. Senhor presidente, eu só queria fazer um comentário a respeito do requerimento, porque ele tem dois teor, né? Um é extinguir a diária, e o outro é que o carro da Câmara seja devolvido para o Executivo. Ele está num só requerimento. É num só. Então, está num requerimento só. Aí, eu só queria lembrar que no mandato passado, onde Felipe era o presidente, devido a ter 2 vereadores com deficiência física, no caso eu e o vereador Juninho, a Câmara teve que comprar o carro novo. E o carro velho, que era Meriva, foi solicitado ao Executivo que fosse colocado na saúde. Só que não compete à Câmara destinar o carro. Então, por exemplo, até no teor desse ofício do nobre amigo Daniel, se caso for catado, o carro será devolvido para o Executivo e ele vai pôr o carro aonde ele achar melhor. No entanto, a Meriva fica a serviço do gabinete do prefeito. Eu só queria entender se realmente é isso ou se eu entendi errado. Ô César, deixa eu só fazer, que eu acho importante, presidente, uma justificativa. O requerimento do Daniel é para extinção das diárias e devolução do carro para a prefeitura. Se a gente aprovar aqui, não significa que a mesa diretora é obrigada a devolver o carro e extinguir as diárias. Sim. Eles podem legislar de uma outra maneira. Então, nós estamos dando a oportunidade, ou solicitando, melhor dizendo, à mesa, que extinga a diária e devolva o carro. Mas, de repente, eles vão decidir pela extinção da diária e não devolução do carro. Ou para voltar à prestação de contas e ficar o carro. Então, presidente, eu gostaria até de informar, eu acho que é até por questão de respeito... Está valendo sim, Carlão. Está valendo a opinião de cada um. A situação que está sendo discutida, o prefeito... até porque nós não somos donos dos nossos mandatos. Nós estamos vereadores, estão prefeito, né? E vice-prefeito. Então o prefeito, pelo impacto,
pela uma votação histórica, vamos dizer assim, dessa, ele deveria, sim, respeitar o pedido da Câmara de estar se destinando o carro para o Departamento de Saúde. Isso demonstraria da parte dele um respeito a esse legislativo e a respeito à população que necessita do transporte. É isso que nós temos que pegar, porque nós não podemos só votar e deixar de cobrar. E pedir para vocês, internautas, vocês que estão presentes, que cobrem também do Executivo, porque muitas vezes a Câmara é criticada, mas o Executivo fica lá dentro do gabinete quietinho lá, e ninguém critica ele. Até porque alguns têm medo e outros não têm tempo para ir lá, porque tem a vida para cuidar também, né? Então, eu peço que a população e os pessoal que está virtual aí, assistindo pela internet, que cobrem do Executivo, que postem lá nas redes sociais cobrando lá, até porque é democrático, desde que não ofenda a pessoa, tá? Porque nós estamos aqui ocupando o nosso cargo e daqui 1 ano e meio limpa tudo aqui, tá? Limpa tudo aqui, nem vai trocar de gente aqui, vai trocar de prefeito, e aí é outra história. Então a gente tem que cobrar assim, e ele deveria respeitar, caso passe aqui, e caso a mesa diretora, que compete a ela, determinar se vai ou não depois, né? É lógico que o plenário, se votar, é uma importante votação, mas cabe a mesa diretora estar apresentando o projeto e nós, por consequência, cobrar do Executivo para que cumpra o pedido que está aqui, que não é só meu, que se caso passe, vai ser dos 11 vereadores que aqui estão. Muito obrigado. Vamos agora para a votação do requerimento número 9/2015. Antônio César da Silva, contra ou a favor? Eu sou contra, senhor presidente. Daniel Alves da Silva. A favor. Felipe Neto de Valdade. Sou a favor da extinção das diárias, mas vou respeitar a decisão da mesa sem criar maiores polêmicas. Laércio Garçom. Senhor presidente, só um comentário antes. Eu trabalhei em banco mais de 20 anos. E sempre que eu ia, a diretoria era Belo Horizonte, eu recebia diária para ir, mas só ia quando precisava. Então eu acho que eu sou a favor que continue as diárias, mas que vai quando precisa, vai a Belo Horizonte, vai o Brasil, quando realmente precisar. Eu, em 6 anos e meio, eu fui 2 vezes em Belo Horizonte. Uma fui e voltei no mesmo dia, 6 anos e meio. Então eu sou a favor que continue, as diárias. Então você vai votar contra o requerimento do Daniel. Eu sou contra o requerimento do Daniel. Ok. É isso mesmo. Ele é contra porque ele é a favor das diárias. Que vá quando realmente precisa, porque bagunça de ficar passeando. O vereador precisa passear. Esse problema de diária que foi levantado aqui, ó. Diária normalmente. Esse problema de diária aqui, eu quero esclarecer a população que é o seguinte: na nossa lei, quando foi dada a diária, a viagem para o vereador é uma vez por mês e cabe à mesa autorizar ou não. Não é assim o vereador chegar lá, vou viajar e pronto, acabou, pega as malas e vai. Exatamente. Não é assim. Né? Do jeito que estão falando, estão achando que nós colocou lá vão ter que todo mundo pode viajar o que quiser. Não. A lei está lá, uma viagem por mês, podendo ser acatada ou não pela presidência, pela mesa. É muito importante o senhor frisar isso, presidente, porque realmente tem... Porque acho que está distorcido isso para a rua. O ato aí que foi, até na última resolução, né, que foi determinado que fosse uma viagem, e muitas vezes aqui, eu, por exemplo, o ano passado eu viajei 1 ou 2 vezes no ano. Nós temos câmaras aí que vereadores viajam 5 vezes no mês. 4, 5 vezes no mês, com 3, 4 diárias, vezes. Entendeu? Então é bom que se coisa, porque infelizmente vai ter gente distorcendo para a rua aí, e a realidade é outra, entendeu? Pessoas que têm interesse em distorcer, tá? Porque é duro a pessoa ser enganada de todas as formas, porque essas mesmas pessoas que às vezes falam para vocês aí, daqui 1 ano e pouquinho, tá batendo a porta e casa assim, vocês lembram? Eu critiquei aquilo lá, ó, em truco do voto, tá? Então tem que ter esse certo cuidado, mas eu permaneço aqui a favor do meu requerimento. José Osmar da Costa Júnior. Eu continuo a minha postura desde o começo do mandato, tá? Tenho consciência tranquila e eu sou contra o requerimento. Diego Eduardo de Castro. Favor. Sou contra. Carlos Pitondo contra. Hélio dos Reis Brito. Sou contra. Júlio César Marcelino. Sou a favor. Mozart Carlos de Brito. Contra. Ficou então, Diego? 6 votos contra e 4 a favor. Então não foi acatado. Oi? Quantos a favor? 4, né? 1, 2, 3, 4. E nada impede também. Diante dessa situação. Viu, senhor presidente? Só um instantinho. Nada impede dos vereadores também que votaram a favor de ir com recurso próprio, não. Isso aí não é obrigado a receber diária, não. Só, presidente, eu quero
Já terminou, né? Vamos parar de demagogia, que aqui estou com o saco cheio de demagogia nessa eu vou falar uma coisa para o senhor presidente. Infelizmente, nós vemos o despreparo dessa Câmara. O despreparo. Nós acabamos de votar um pedido do vereador Felipe para permanecer, que é um requerimento que já estava votado, de permanecer a prestação de contas. Votaram contra o pedido dele. Aí depois vem e vota contra. Dele. Não, sim, mas já se permanece o dele, o meu nem ia ser votado. Ia prevalecer a prestação de conta, que era a intenção da mesa apresentar. Tá? Votaram para retirar o dele e votaram para retirar o meu. Então o senhor vê o despreparo, entendeu? Não é despreparo, então, senhor Daniel, é dar o direito de você apresentar seu requerimento. Não, o direito eu tenho. Mas o direito é retirado meu. O direito não é o senhor que vai tirar, eu que vou apresentar. Se a gente vota contra o requerimento dele, agora eu estou questionando a questão, porque se prevalece o dele, ficaria a prestação de conta e eu tinha que ficar quieto, calar a boca e pronto, ficou quieto. E era justo isso, não? Eu acho que não. Não, é justo apresentar a sua defesa. Não, eu apresentei como a assessoria jurídica constatou que é do mesmo teor e teria que retirar o dele para ser votado o meu, entendeu? Que votasse o dele, então. Que não precisava dar o trabalho da mesa diretora estar fazendo outro projeto. Mas, infelizmente, é desse jeito, entendeu? Agradeço o vereador Diego e o vereador Júlio pela votação do projeto aí. Diante disso, a mesa diretora já foi conversado que vai apresentar para que volte a prestação de contas, para que as diárias voltem a ser prestadas as contas dessas diárias como anteriormente. Em questão das diárias, a posição de alguns, eu não voto, eu sou presidente, mas a situação da extinção da diária, a gente não, eu pelo menos vou falar por mim agora, eu não vejo uma maneira correta, porque, por exemplo, a extinção da diária com vereadores e funcionários, semana passada, por exemplo, nós temos um sistema de contabilidade que é gerado por uma empresa de Belo Horizonte. E a atualização desse sistema, o Paulo, que é o contador destacado, teve que viajar e fazer um curso lá de 2 dias para atualizar esse sistema. Se fosse da situação ao qual foi apresentado o requerimento, o Paulo teria que ir com o dinheiro do bolso dele. Não é justo, não, mas o dele inclui servidores, não só vereador. E falar de vereador, nós vamos falar também, porque eu não acho justo o vereador montar num carro aqui, pegar 7 horas de estrada para Belo Horizonte, atrás de tentar recurso para Guaranésia, ou de tentar ver alguma coisa para a entidade, seja ela próspera ou não, e ter que tirar dinheiro do bolso para fazer isso. Isso é absurdo. Se você tem uma empresa e um funcionário vai representar a empresa fora do município, ou fazer o curso, ou representar a empresa em qualquer coisa, você acha que o funcionário tem que tirar do bolso? Então, eu não acho que seria muito essa etapa. Não. A prestação de contas, sim, a mesa vai apresentar, vamos levar a mesa, vai voltar a prestação de contas, que eu acho que é o mais justo. É só isso que eu gostaria de falar. A palavra agora está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem, primeiramente vice-presidente José Osmar da Costa Júnior, vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, queria, primeiramente, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, servidores, uma boa noite a todos. E queria pedir permissão para me retirar, senhor presidente. Lembra lá na sala lá? Conversa. Licença concedida. Diego Eduardo de Castro vai fazer uso. Antônio Carlos Pitondo. Boa noite, mesa diretora, por presidente da imprensa. Eu quero aqui comunicar aqui, diretamente de Brasília, 1º de junho de 2015, julho de 2015, informação de prezado vereador, é satisfação informá-lo que o município de Guaranésia e a Santa Casa de Caridade de Guaranésia foram contemplados com indicação de verba referente à emenda parlamentar individual 2015 de minha autoria, discriminando abaixo respectivamente. Valor R$270 mil, Fundo Nacional de Saúde, equipamentos ambulatórios. Isso aí no Fundo Municipal de Saúde do município de Guaranésia. Valor de R$100 mil, Fundo Nacional de Saúde, compra de equipamentos. Venho seguir em frente, trazendo mais conquista para o desenvolvimento e bem-estar de qualidade de Guaranésia. Antecipadamente, atenciosamente, Carlos Melles, deputado federal. 270 mil para o Fundo Municipal de Saúde e R$100 mil para Santa Casa de Caridade. Indicação
do deputado Carlos Mendes. O que nós acabamos de assistir aqui, muito rapidinho aqui, foi a querer retroagir o município aos velhos tempos. A lei permite que se faça viagem, a lei permite que nós possamos ir em Belo Horizonte, possamos ir em Brasília, em qualquer lugar, cujo objetivo é trazer recursos ou brigar por recursos para a nossa cidade. Se nós voltarmos atrás, nós estamos limitados em buscar recursos para a nossa cidade. Então, estamos retroagindo, e isso aí é a coisa mais difícil que tem. O que foi votado nessa Câmara aqui é uma coisa, presta conta ou não presta conta? Foi definido que não prestaria conta, estava definido, não houve um bom o povo não aceitou bem, então volta-se o sistema antigo, presta conta. Nada mais, não devemos retroagir, devemos cumprir a obrigação do vereador, devemos cumprir a nossa obrigação de requerer verbas e ir lá. Agora temos que ser conscientes que a nossa viagem, temos que ser conscientes de como gastamos esse dinheiro que é do povo. Mas, muito boa noite a todos e até uma próxima. Antônio César da Silva, fazer uso da palavra. Daniel Alves da Silva. Presidente, eu quero só aqui deixar registrado e deixar registrado também a decepção minha com essa Casa de Leis, e quero aqui, num ato de humildade e de respeito, parabenizar o vereador Diego, que foi condizente com o que diz na rádio, né, vereador, em relação a que teria condição com o próprio salário pagar suas próprias viagens. Então, obrigado pela sua firmeza aí, né? Isso demonstra aí que você não falou em vão, né? Então eu agradeço aí o vereador Felipe, vereador Júlio, vereador Diego, que votou a favor. E a gente, na democracia, você tem que respeitar, porque nós não somos donos da verdade, e que a mesa diretora faça aquilo que for melhor para a cidade e para a população. Mas eu continuo pensando da mesma forma e volto logo em breve apresentando o projeto aí novamente aí, para que seja extinguido aí. E, consequentemente, estarei apresentando também um projeto, um requerimento que não vai competir, mas que reduza o salário de vereador para R$2.000. Felipe Nardes Laudade vai fazer uso da palavra. Só registrar mais uma vez que votei pela extinção das diárias, infelizmente não passou, mas espero que a mesa reflita e possa aí, na próxima reunião, estar trazendo um projeto, quem sabe que extingua, porque nada impede, ou então que volte a prestação de contas, só isso. Laércio Garçom, Hélio Reis de Brito, Júlio César Marcelino, Mozart Carlos de Brito. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Só queria deixar registrado aqui com relação a minha posição com relação às diárias, desde o início, quando foi apresentado o projeto da não obrigatoriedade de prestação de conta, eu fui contra esse projeto, votei contra. E na reunião passada, quando o nobre vereador Felipe apresentou o projeto para voltar à obrigação, ele mesmo disse que isso era iniciativa da mesa diretora, por isso estava apresentando o projeto. E eu acho que como o nobre vereador César disse, que a população exige transparência, e durante 2 anos e meio, houve a prestação de conta com nota fiscal, cupom fiscal, recibo e mais um relatório. E com a extinção da obrigatoriedade da prestação de conta, isso foi retirado. Até eu cito aqui um caso que, numa viagem no início do mandato, eu viajei com o então presidente Felipe Laudade e o prefeito e o motorista dele. Dormimos num hotel próximo a Belo Horizonte, e no outro dia precisava das notas fiscais da estadia do hotel. Seria 2 notas com CNPJ da Prefeitura e 2 notas com CNPJ da Câmara. Porém, a nota que saiu para mim, saiu com CNPJ da Prefeitura. E a Câmara não pôde não pôde aceitar a minha prestação de conta. Eu paguei a minha estadia, nem por isso fiz alarde nenhum, nem por isso critiquei o presidente ou a nossa assessoria contábil. Então, eu acho sim que, e como o
presidente já assumiu o compromisso de estar apresentando esse projeto das diárias da votação da prestação de conta, por isso que eu votei contra o requerimento do vereador Daniel. No mais, obrigado. Uma boa noite a todos, agradeço a presença de todos os internautas que estão nos assistindo e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.